As tecnologias, que já fazem parte da vida de muita gente, estão sendo cada vez mais incorporadas à educação. Essa incorporação pode mudar o modelo atual das salas de aula como conhecemos. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor e pedagogo Josemar Martins, que participou em Portugal da 7ª Conferência Internacional sobre Educação e Comunicação. Professor, qual foi a principal contribuição dessa conferência? A principal contribuição da conferência é abrir um espaço de interlocução entre diversos pesquisadores, professores, pessoas que estão experimentando o uso das tecnologias de informação na educação. Então é um espaço que, na verdade, a gente troca informação, conhece o trabalho de outras pessoas, conhece projetos que estão acontecendo em outras universidades, em outras escolas, e cria relações abre contatos com outras pessoas, cria uma rede de trocas. A principal importância da conferência é essa. E, além disso, esta conferência teve como foco a inovação, e as perspectivas de inovação. Então, a gente conheceu também aquilo que, de fato, é inovação e aquilo que também é chamado de inovação, mas acaba sendo uma redundância do que a gente já conhece. Como professor acadêmico de um curso de comunicação social, o que isso pode enriquecer, o que isso pode trazer de importante para os seus alunos? Olha, de importante é esse conhecimento que a própria conferência proporciona, Coisas que a gente consegue indo para uma conferência como essa, material, livros, publicações, contato com outras pessoas, Então, eu acho que a gente acaba agregando esse conteúdo no trabalho da gente, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta e na medida do possível também, porque também não é uma obrigação de você ir, voltar e utilizar aquilo de imediato. Na medida do possível, na medida que as oportunidades vão se abrindo, aquilo que é adequado utilizar, você utiliza. No trabalho que o senhor mostrou uma certa frustração com relação à incorporação dessas tecnologias à educação. Que frustração seria essa? A primeira frustração é que as tecnologias, quando elas chegam, elas vêm, junto com elas vem uma propaganda da tecnologia, como se, de fato, as novas tecnologias fossem salvar o mundo, fossem salvar a humanidade. A humanidade viveu até agora prisioneira de sua própria incapacidade, e as novas tecnologias vão libertá-lo disso. Essa é a grande promessa das tecnologias. Quando você vai ver de face a face, as coisas não funcionam exatamente assim. Então, uma TV digital, uma TV pendrive, um quadro digital, quando chega dentro, junto com ele, chega uma propaganda enorme das diversas utilidades possíveis. E no dia a dia, essa tecnologia também acaba frustrando. Aqui mesmo na UNEB nós temos um quadro digital que chegou também revestido de uma propaganda enorme e que as pessoas não usam, não tem funcionalidade, não tem utilização cotidiana. É assim com a TV pendrive na Bahia, por exemplo. A frustração é essa. Ok, o senhor citou a TV pendrive como sendo uma dessas frustrações. Por que ela não consegue se incorporar à educação, principalmente aqui na Bahia? Bom, primeiro porque o uso da TV pendrive acaba sendo de início também um uso propagandístico, Assim, o governo usa aquilo ali para fazer uma enorme propaganda dos investimentos, da inovação e tal, e no fundo chega na sala de aula, os professores não dominam os conhecimentos básicos para converter um arquivo de texto, um arquivo de imagem, para poder funcionar na TV pendrive. Então, a grande dificuldade hoje de funcionamento da TV pendrive é a falta de habilidade dos professores para fazer conversão de arquivo, que parece uma coisa simples. A TV só consegue ler 3 tipos de arquivo, de áudio, de vídeo e de imagem. Então, qualquer coisa que você queira utilizar nela, você tem que fazer uma conversão desses arquivos para essas 3 linguagens. Os professores não dominam isso. Quer dizer, a propaganda é enorme, mas a funcionalidade da TV acaba frustrando a prática cotidiana. E um professor, se fosse dar o trabalho de preparar material para usar uma TV dessa, gasta muito mais tempo elaborando uma aula do que, de fato, dando uma aula. Essa é uma outra dificuldade. Uma das questões bem discutidas atualmente com relação a essas tecnologias é que mudaria como a relação entre os professores e alunos. O professor deixaria de ser mais
um dador de aulas e se tornaria mais um operador de máquina, né? O que que essa relação, o que que essa mudança pode mudar na relação entre professor e aluno? Olha, se essa relação, de fato, mudar a relação dos professores com o conhecimento, dos professores e dos alunos com o conhecimento, aí você tem um ganho, se você modificar a relação com o conhecimento. Mas se não mudar a relação com o conhecimento, se for uma coisa meramente instrumental e até lúdica, né? Você vai para a sala de aula com a TV, organiza um uso da tecnologia na sala de aula, mas aquilo acaba sendo uma coisa meramente lúdica, ilustrativa. Não é uma nova relação com o conhecimento, com as formas de aprender, não muda a relação professor-aluno na sala de aula, não muda a própria estrutura da própria escola, de como ela está organizada. Então, a incorporação da tecnologia, se não mudar essas outras coisas, não muda nada. Ok, obrigada, professor. Magnólia Costa, a Web TV UNEB.